Bom dia para você, minha amada e minha amada. Bom dia para todo o Brasil. Aqui pela Rede Século XXI ao vivo, eu, Henrique Santos Filho, da comunidade Anuncia-me, vou apresentar para você mais um programa Você Pode Ser Feliz. E alegrai-vos sempre no Senhor. Querido e querida, nós precisamos viver a alegria no dia de hoje. Eu sei que as tribulações estão aí rodeando a gente, cheio de crise para cá e para lá, mas nós temos que manter a nossa alegria, confiando, porque aí pertinho de onde você está, meu irmão, minha irmã, diante de todas as tribulações e problemas, o Senhor Jesus está vivo no meio de nós. Aguardemos as demoras de Deus, confiemos no seu poder, confiemos na sua promessa de restauração, viva no nosso coração. É claro que nós vamos ter que fazer a nossa parte, é claro que nós vamos ter que buscá-lo com intensidade, mas viver a alegria. Então, alegria na sua casa, no seu trabalho, alegria que você talvez esteja aí até dizendo: que motivo eu tenho de alegria? Não, se alegre no Senhor, não se preocupe com os outros, se alegre você no Senhor. A partir de agora, nossos telefones estão abertos, 0 prestadora 19 3871 9620, e-mail para você mandar um recadinho para nós sobre o tema que nós vamos debater. Hoje nós vamos falar superando as crises. Será que as financeiras? Não, nós vamos ver. Superando as crises. Eu quero convidar você a passar o seu e-mail para serfeliz@rs21.com.br. E amado e amada, nós vamos começar. Eu peço que aí na sua casa, onde você estiver, agora se coloque comigo na presença de Deus. Começamos esse dia 5 de outubro, começamos esse novo mês, onde foi uma grande festa de São Francisco. Antes de nós pregarmos a palavra, vamos rezar um pouquinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Salmo 17, e na tradução hebraica o 18, diz assim: Eu vos amo, Senhor, minha força. O Senhor é meu rochedo, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus e minha rocha, onde encontro meu refúgio, meu escudo, força de minha salvação e minha cidadela. Invoco o Senhor, digno de todo louvor, e fico livre dos inimigos e problemas. Amém. Querido e querida, eu vos amo, Senhor. Primeira declaração do salmista e a minha declaração também, eu quero que você faça. Senhor, olha o caos que você está, olha onde você está, mas diga: eu vos amo, Senhor, que é a minha força. Nada pode ser mais forte na minha e sua vida do que o Senhor. Não permita mais continuar nessa doença psicológica, não permita mais ser escravo ou escrava do mal, te angustiando, te amargurando o coração, te colocando cada vez de joelhos. Satanás quer isso, de joelhos, nos esfregando em nossos pecados, em nossos problemas. É claro que a gente sente, se deprime às vezes, mas não, eu vos amo, Senhor, a minha força. Oh, glória a Deus! Quando no meio de lágrimas, no meio de um cansaço, de um peso sobre os nossos ombros, de um coração muitas vezes amargurado, ressentido pela falta de consideração, de valorização das pessoas, só nos sobra a eternidade. Eu vos amo, Senhor, a minha força. Tu és o meu rochedo, a minha fortaleza e meu libertador. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu peço por cada irmão, cada irmã que trabalha conosco nesse momento, e aqueles que estão em casa buscando verdadeiramente, Senhor, a vossa força, o vosso poder, a vossa libertação. Reaviva aqueles que estão adormecidos pela falta de fé, na enfermidade, no sofrimento, na angústia, na solidão, nos sonhos perdidos. Dá-nos, Senhor Jesus, a graça de crermos verdadeiramente que nós te amamos e que tu és nossa força. Receba, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, por essa palavra, a libertação, a proteção, a cura e a salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido e querida, hoje nós vamos conversar sobre superar as crises. Quando se fala em crise, nós escutamos pelos meios de comunicação, televisão, rádio, jornal, revista, tudo falando em crise, 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 crise no mundo, na Grécia, no Brasil, em todo lugar. Mas tem uma coisa pior do que as crises financeiras, que nós podemos administrá-la com cuidado, que são as crises interiores do nosso coração. Sabe por quê? Se nós estamos em crise financeira e nós não conseguimos
ter aquilo agora que nós queremos, podemos ter depois. Se nós não conseguimos saldar uma dívida, podemos negociar. Mas as crises que afetam minha vivência, que me tornam escravo de mim mesmo, que paro no meio do caminho sem acreditar na mudança e preferimos ficar no vale de lágrimas, como diz a oração da Salve Rainha, pode vir pelas nossas atitudes. Veja bem, eu quero tomar aqui 1 Coríntios, a carta do apóstolo Paulo, no capítulo 10, versículos 6 e seguintes. Por quê? Paulo está dizendo a uma comunidade carismática de Corinto que muitos que saíram do Egito não entraram em Canaã. Por que será? Ora, as atitudes das pessoas desgostou a Deus, diz o versículo 5 do capítulo 10 de 1 Coríntios. E alguém deve ter perguntado para Paulo, mas apóstolo, por que aconteceu isso se o povo estava indo para a liberdade? Por que desgostar a Deus? Ora, e morreram. Versículo 6. Essas coisas aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos coisas más como eles cobiçaram. Nem vos torneis idólatras como alguns deles, conforme está escrito. O povo sentou-se para comer e para beber e depois levantou para se divertir. Nem nos entreguemos, aliás, à impureza, como alguns deles se entregaram e morreram num só dia 23 mil. Nem tentemos ao Senhor, como alguns deles o tentaram e pereceram mortos pelas serpentes. Nem vos murmureis, como murmuraram alguns deles e foram mortos pelo exterminador. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O apóstolo Paulo, se a gente observar, ele dá 5 motivos para a atualidade do tempo que nós estamos vivendo, que é depois da ressurreição, depois da conversão, depois que as comunidades, as igrejas cristãs estão sendo formadas. Ele reporta algo que aconteceu aos desobedientes e aos que se entregaram à sua vontade humana, e por isso ele lembra aos judeus da atualidade, a mim e você como cristão, de que muitos morreram na metade do caminho e muitos do nosso tempo estão morrendo, estão perecendo, estão mortos. Enfermidades, problemas, tudo estão acontecendo, nos sendo mordidos, vamos dizer, entre aspas, pelas situações, as serpentes desse século. Mas por que está acontecendo isso, se Deus é amor, se Deus quer minha vida transformada? Ele diz a primeira coisa que essas coisas que acontecem têm que servir para mim, para você de exemplo, para a gente não cobiçar. Primeiro problema, ficar querendo coisas dos outros ou coisas que você não pode ter. Eles cobiçavam aquele povo antigo no Egito. Depois Paulo fala, nem se torneis idólatras, estamos criando pessoas, padres, como ídolos, como se eles fossem os salvadores, não passam de mortos como nós. Depois Paulo diz também, nem nos contamineis, não nos entreguemos à impureza do pensamento, de gestos, do olhar, que só pela impureza morreram num só dia 23 mil. Nem tentemos o Senhor, querer que Deus me abençoe quando eu sou desonesto. Mas o mais importante, não murmurem, não reclamem do que você tem ou do que você não tem. Como eles murmuraram e caíram no estado de morte. Meu querido e minha querida, quando acontece dentro de mim e de você um vazio muito grande por algo que parece que nós temos direito de ter, e temos até direito de ter, mas se não podemos, por que ficamos reclamando? Porque sonhamos com casamento, reclamamos da esposa e do marido, porque sonhamos com filho e reclamamos deles. Porque não vemos a hora de nossos filhos ficarem jovens, adolescentes, e nós reclamamos deles. Porque sofremos para comprar um aparelho, um carro, qualquer coisa em casa e depois ficamos reclamando disso. Porque entramos na igreja e reclamamos do padre, do coordenador, do povo. Estamos murmurando. Murmuração é uma confissão negativa. E nós não percebemos que dentro de nós começa a acontecer uma crise muito, mas muito maior do que aquela que está fora, que seja financeira, seja do que for. Por quê? Toma conta do meu ser, toma conta da minha espiritualidade, da minha mente, do meu fazer. E a gente não sabe conversar outra coisa a não ser reclamar de alguém, a não ser murmurar da nossa má sorte,
a desejar a morte. Entramos numa crise tal que não somos pessoas de fé que não conseguimos, talvez, rezar o Salmo 17. No meio da tribulação dos inimigos, o Senhor é minha força. Por isso o mundo perece pela incredulidade de quem? Dos cristãos, dos economistas, dos políticos, dos falsos profetas. O mundo se torna incrédito porque nós, incrédulo por causa de nós, de mim e de você, que no meio da tribulação reclamamos, desejamos a morte, queremos ir embora e fugir. Criamos uma crise desnecessária dentro de nós. Quando a palavra do profeta diz, até o enfermo diga eu sou guerreiro, entusiasmo no meu coração, porque aqueles que não podem levantar os braços como eu levanto, como aqueles que não podem caminhar como eu caminho, eles não podem mais fazer isso. Ainda assim, eles dizem, eu sou guerreiro. Sabe por quê? A nossa força vem do Senhor. Nós vamos conversar sobre isso. Qual é a receita na palavra de Deus, nesse mês missionário, que nós podemos realmente superar as nossas crises? Às vésperas de nós celebrarmos a padroeira do Brasil, que superou todas as crises da incredulidade, com medo de ser apedrejada, rejeitada por José, para fazer a vontade de Deus, que é a maior força. Por isso que eu quero convidar você que ligue para nós, para se associar, partilhar do tema, como é que você está fazendo com as suas crises interiores, para 0 prestadora 19 3871 9620. Passar o seu e-mail testemunhando, pedindo oração e também nos ajudando a começar o mês com novos sócios. serfeliz@rs21.com.br. Nós vamos ao primeiro intervalo para darmos um impulso nesse dia, para dizer, eu vos amo, Senhor, Tu és a minha força. Eu volto já, não saia daí.